Coloca na tela pra gente aqui pra ver quem Coloquei que na vem. tela. Olha aí, Fábio Porchat. O ano de 2020 para ele foi um ano de tristezas e de alguns questionamentos internos com ele mesmo, aonde teve um vazio de alma e um questionamento diante de um globo em torno de toda a vida. A entrada de abril desse ano, ele se livrou das mebas e das cargas negativas. Esse mês agora, de agosto a dezembro, os caminhos começam a se tornar mais alegre, mais disposto a novos caminhos. O lado das energias negativas nesses últimos 2 anos trouxe inquietação, insatisfações e muitas tristezas internas. Uma maré negativa com ele mesmo, independente de qualquer coisa. Vamos lá. Independente de qualquer coisa, ele teve uma maré negativa com ele mesmo nesses últimos anos. A chegada desse mês de agosto é onde Yansan, que é a regente da cabeça dele, traz uma força superior muito grande. Por isso que agora, de agosto a dezembro, em relação à vida e aos projetos de tudo que se faz, ele entra numa dedicação de força. Colocando sobre a vida merecimentos e dádivas. Eu vou puxar a genética inteira, que está fazendo falha na audição. Tá? Eu vou embora, tá? Então, vamos lá. Nesses últimos 2 anos foram anos dos questionamentos, aonde por muitas vezes ele tentou se questionar dentro de si mesmo. Tristezas internas, essas tristezas que ele andou tendo não estava nada relacionado a trabalho nem a dinheiro, a carreira em si. É ele com ele mesmo, tendo todos esses conflitos e essas negatividades. A Lua agora, a partir desse mês de agosto, é onde ele começa a brindar novamente. O que é muito interessante para ele dentro desse ano e nesses próximos meses é uma evolução muito grande que ele volta a ter a partir de setembro. A cabeça quem movimenta é Yansan, que traz a força e o império para a vida dele. Um grande projeto de trabalho ainda chegando neste ano e que vai alegrar muito. A chegada de 2021, que para nós é 2022, para ele entra como uma expansão, com uma vitória muito grande que vai fazer com que tudo se realize. Aqui Caboclo responde: filho, a lua de 2022 na Terra é uma lua que lhe presenteia em todos os sentidos. E em relação a trabalho e a dinheiro, procure expandir, procure dar nome aos bois, mas não ter medo de abraçar o mundo, pois a sua capacidade ela é nata, aonde sempre teve o dom de se expandir e de recuperar o que é teu. Esse ano que se aproxima da Terra é um ano que lhe abraça, trazendo vitórias e oportunidades que só vai te fazer crescer. É uma coisa assim triste, né, que em termos, por mais que ele entra nessa expansão de vida, nesse caminhar de sucesso, o ano que vem ele tem que parar um pouco a vivência desse glamour, dessa força toda, para cuidar de alguém da família, que infelizmente não vai estar muito bem. Então, ele, ao mesmo tempo que o mundo dele flui, ele acaba parando um pouco e entrando numa energia que não vai ser tão boa em relação a uma saúde delicada, algum problema sério na família, que é onde ele vai ter que se redobrar. E esse problema, infelizmente, vai mexer muito com ele, cambalear um pouco. Depois, ele entra engrenando de novo e tendo sucesso. Certo. Mas nessa carreira toda, nesse movimento de qualidade, infelizmente, lá para maio, ele vai ter que parar um pouco para dar colo referente a um assunto familiar que vai deixar ele muito abalado. Certo. Maravilha, é que você não imagina, né, o que passa. Porque quando você é comediante, ainda mais do tamanho do Porchat, você tem assim que estar meio alegre quando você resolve dar as caras ao público, né? Sim. Então, o que acontece dentro da sua própria casa, se você tá triste ou não, a não ser um ou outro Sim. que mostra mesmo que tá triste, que tá depressivo, né? Ele não. Ele é o cara que coloca a máscara e palhaço vai, o né? tempo inteiro, né? Exato. Coloca a máscara do poder. Mas ele traz esse vazio de alma desde criança. Aqui traz que desde a infância em si, ele traz esse vazio de alma muito grande. É o que nem você falou, ele sabe dividir muito o joio do trigo. E nunca, né, traz uma transmutação pro outro, né? Mas vai ver, por isso que ele se lota, nunca vi ninguém trabalhar. Esse cara, o dia dele tem 48 horas, né? O ano dele é um ano excelente. O ano que vem entra, assim, uma expansão. Já começa agora esse movimento. A partir desse mês de agosto já começa toda essa expansão. Então, por mais que tenha essa agenda toda cheia, trouxe dias difíceis para ele. Trouxe muitos dias difíceis.
por incrível que pareça, ele, como muitos outros, né, comediante esse ano, o sol, né, que é a energia que vibrou esse ano, traz alegria, que é nata diante de todos vocês, né? Uhum. Você, Humberto, também é um deles. Mas vocês começaram a trabalhar muito no lado interno de vocês. É como se o universo, que é Deus, obrigasse a vocês, né, dessa área, a fazer uma reavaliação com vocês mesmos. Ele é um deles, que é onde ele, por mais que tenha todo esse momento, o mundo paralelo para ele foi um mundo de questionamento de 2 anos para cá, com ele mesmo. Uhum. Eu vou ligar pra ele, a gente sempre se fala. André, você quer ir pra última? Ou fechamos aqui? Faz o Diguinho. Faz o dinguinho. O dinguinho. Olha ele aí. Rodrigo Muniz. O tempo de janeiro deste ano a maio também foi o tempo dos questionamentos, mas ao mesmo tempo de projetos novos, aonde acabou trilhando a vida, concluindo caminhos e fazendo grandes projetos. Então, de janeiro deste ano a maio, ele trouxe as ideias, trouxe os merecimentos e o complemento para a vida futura. A entrada de julho para ele foi uma grande expurgação, foi um caminho de uma grande faxina. Esse período agora de setembro, tanto no amor quanto no financeiro, a vida dele começa aí a engrenar em projetos novos. E acaba ele tendo aí essa grande felicidade, porque muitas coisas que vai começar a ocorrer no sentido positivo a partir de outubro na vida dele, são projetos que ele já vinha traçando mentalmente, fazendo muitas ideias, colocando muitas ideias na cabeça, e agora em outubro tudo isso começa a vir numa fase de realização. Então esses 3 últimos meses do ano traz para ele uma felicidade muito grande. Porém, a saúde é bem irregular, onde ele vai ter que estar nesse movimento de mudanças profissionais, cuidando um pouco mais da saúde. Uhum. O Diguinho é bom cuidar da saúde Eu sempre, acho também. né? No bolão dos comediantes de quem vai morrer primeiro, ele é sempre top. Ele assim, é um sempre do Ele é tipo o Brasil na Copa do Mundo. Às vezes tá mal, mas você fala, talvez vire, né? É favorito. É favorito, É exato, isso. favorito. E a saúde dele é karma. Então, se fosse missão, né? Todos nós temos as missões de vida, né? No caso dele, o cuidado é com a saúde, porque traz muitos históricos pesados de outras vidas. Então, nesta vida, a prioridade, né? O financeiro, ele cai, levanta, ele vai e faz, já passou por várias dificuldades, mas tira de letra, vai se virando e vai engrenando o caminho. A saúde seria o desafio mesmo, seria a missão, o cuidar sempre da saúde. Então, ele tanto pode ter uma vida longa, né? Muito longa, como Deus me livre e guarde, se ele descarregar, né? Descuidar, a saúde pode levar ele num toque. Então, aqui traz também que na espiritualidade berra assim, que por mais que ele aparentemente não pareça cuidar, ele se preocupa assim com a saúde e de uns meses pra cá vem cuidando sim. Que bom que o Diguinho tá cuidando da saúde dele, porque ele é um cara que eu gosto muito, fiz muito show com o Dinguinho.